Louvado seja o nome do Senhor. Olha que interessante. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Sabia disso? Chega o tempo da honra. Deus vai te honrar. Você está pensando em parar? Você está pensando em recuar? Não é hora de parar. Deus conhece a sua história. Deus conhece a sua caminhada. Ei, quem disse que você deve parar? Quem disse que você deve desanimar? Quem disse? Tem um tempo para tudo, eu vou falar sobre isso hoje. Não é para largar aquilo que Deus colocou na sua mão. Tem um tempo determinado para todas as coisas. E no lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. Mas não é tempo de desanimar. Não é momento de parar. Volte para o lugar onde Deus te mandou. Porque Deus vai te honrar. Se Ele vai. Eu conheço um Deus que é especialista em honra. Eu conheço um Deus que é especialista em mudar cenários. Eu conheço um Deus que é especialista em revolucionar histórias. Ei, é no tempo dele. Não é no meu, não é no seu. Francinete Ferreira, Nilda Rabelo Reis, Estilos Variedades, Fabiane Mota, Daniane Melo, Maiane, Deus abençoe. Em nome de Jesus, Simone Pinheiro, Deus é contigo. Não é hora de você parar. Por quê? Porque Ele disse que nunca te deixaria. Tânia Lima, seja bem-vinda. Ele disse que nunca te abalaria, nunca te desampararia, nunca se esqueceria de você, mas Ele também avisou que você teria aflições. E quando o mundo começa a despencar na sua cabeça, Selma Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. E quando o mundo começa a cair na sua cabeça, eu tenho uma esperança. Sim, verdade, Nilda. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, mas eu encontro abrigo nele. Rocha Alves, Deus abençoe. Então que Deus segure as minhas mãos. Que Deus segure as suas mãos nesta noite. Noite de sexta-feira 13, mas para nós é noite de vitória. Noite de sexta-feira 13, mas para nós é noite de conquista. Noite de sexta-feira 13 de maio de 2022. Esse dia que se chama hoje. Rosângela Bezerra, seja bem-vinda. Mas para nós é noite de conquista, é noite de avançar, é noite de vitória, é noite de bênção e é noite de graça. E se o mundo cair ao meu redor? Gabriela, seja bem-vinda, Deus abençoe. Os braços do Senhor me seguram. O mundo está despencando na minha cabeça, mas eu tenho esperança nele. O mundo está simplesmente desmoronando e as minhas forças se vão, mas eu encontro abrigo. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, é socorro presente na hora da angústia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu, porém, não serás atingido. O choro vai durar a noite toda. Socorro Costa, bem-vinda. Mas a alegria vem de manhã. O choro pode durar a noite inteirinha, mas pela manhã você vai sorrir. Pela manhã você vai glorificar. Pela manhã você vai tomar posse. Pela manhã você vai contemplar com os seus olhos o livramento do Senhor. Mesmo que o mundo despenque à sua volta, os braços do Senhor te seguram. Mesmo que o mundo despenque à sua volta, o Senhor é a esperança para mim. Declare: o mundo está despencando e eu estou firme na rocha, firme na promessa, firme na palavra, firme naquilo que Ele me prometeu, e Ele me segura firme. Os braços dele me sustentam. Eu olho
para os montes e me pergunto: de onde virá o meu socorro? Ei, mesmo quando as minhas forças se vão, eu encontro abrigo nele. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele segura a minha mão, Ele me sustenta, Ele me garante vitória. Ele é o meu refúgio, o meu rochedo. Por isso eu não temerei. Por isso eu não me desesperarei. Roseni Reis, bem-vinda, Deus abençoe. Nessa noite eu quero te dizer, Maria Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe, que existe o tempo certo. Maria Francisca Pinheiro, Deus te abençoe, bem-vinda. Existe o tempo certo, eu vou falar sobre isso. Tem momentos em que o tempo ainda não é chegado, por isso a gente se desespera. Pastora Suane Moreira, seja bem-vinda já. Vamos orar daqui a pouquinho pelo seu pedido de oração, não se preocupe. Muitas vezes a gente precisa entender que existe um tempo certo. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece a sua história. J. Albuquerque, bem-vindo, Deus abençoe. O Senhor conhece a sua caminhada. O Senhor conhece cada detalhe da sua vida. O Senhor conhece cada pormenor da tua caminhada. Não se preocupe, não se desespere, não se desanime. Coloque-se diante do Senhor. Seja um canal de bênçãos. Permita que o Espírito Santo entre na tua vida com autoridade. Permita que o Espírito Santo tome posse na plenitude daquilo que Ele te prometeu, na plenitude daquilo que Ele já determinou para a sua vida. Pati, seja bem-vinda, Deus abençoe. Deus tem um propósito para a tua vida, mas a questão é, já está no tempo? Já está no tempo? Existe um projeto de Deus, existe um caminhar, existe uma direção, existe uma palavra dos céus. Mas a questão é, já está no tempo? Rosimeire, seja bem-vinda, Deus abençoe. Já está no tempo? Será que já está no tempo? Thelma Silva da Cruz, bem-vinda, Deus abençoe. Sabe, queridos, eu preciso te dizer uma coisa. Vândia Souza, bem-vinda, Deus te abençoe. Agora, daqui a 2 meses, fará só 23 anos que a unção pastoral foi derramada sobre a minha vida. Apenas 23 anos. Thaisa, seja bem-vinda, Deus abençoe. E existem alguns detalhes, existem algumas promessas, existem algumas palavras do Senhor que não chegaram ainda no seu tempo. Não chegaram ainda no seu tempo. Isso deve fazer com que eu fique desesperado? Não. Isso deve fazer com que eu fique em pânico? Não. Francivânia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Isso deve fazer com que eu perca a minha fé? Também não. Eu preciso viver aquilo que Deus mandou eu viver. E o que é que no meu caso, Alexander, eu gosto de falar de mim porque eu não brigo comigo mesmo porque eu falei de mim. E nem acho ruim porque falei de mim mesmo. Né? Não é fofoca falar de si próprio. Então eu preciso perceber que é necessário viver o que Deus me mandou viver agora. E o que Ele mandou o Alexander viver agora? Vocês estão aqui como prova disso. 770 dias ministrando cura através da palavra de Deus aqui nas redes sociais. Olha, eu tenho uma coisa para te contar. Se eu tivesse no caminho e no lugar errados, o capeta não me batia tanto. Parece que não está acontecendo, mas no mundo espiritual é que interessa. Se eu não estivesse no lugar certo, eu não estaria incomodando o inferno. Se eu não estivesse incomodando o inferno, ele não estaria me batendo tanto. Por isso é necessário entender se está no tempo para se cumprir aquilo que Deus tem para você.
Cláudia, seja bem-vinda, Deus abençoe, missionária. É necessário entender se já está no tempo. Por quê? Promessas? Se eu contar para vocês tantas promessas que existem desde antes de eu nascer, são muitas. Mas o que eu preciso saber é se já está no tempo. Se já está no tempo. Falávamos ontem, a live ficou gravada, você pode assistir depois, se você porventura não pôde acompanhá-la. Sobre Lídia. Porque Deus abriu o coração dela para que ela atentasse às palavras que Paulo ministrava. E nós orávamos na live de ontem para que Deus abra o nosso coração. Então eu preciso abrir o meu coração para entender qual é o tempo. Eu preciso abrir o meu coração. Aliás, é Deus que vai abrir o meu coração. Eu não consigo nem abrir meu próprio coração. Foi Deus que abriu lá em Atos capítulo 16, versículo 14. Depois você busca essa informação. Diz que Deus, o Espírito Santo, foi lá para abrir o coração dela, para que ela pudesse. Ela era temente a Deus, ok. Mas foi a ação de Deus na vida dela, abrindo o coração para que ela atentasse as palavras do apóstolo. Então, queridos, eu preciso dar espaço para Deus completar a obra e abrir o meu coração para eu entender se já está no tempo. Porque existe um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3 nos deixa isso muito claro. Existe um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Existe um tempo certo. E lá, Salomão vai descrevendo N situações nas quais há um tempo determinado. Há um tempo determinado. Mas já está no tempo? Já está no tempo? E eu vou trazer hoje para a nossa reflexão, Aparecida, seja bem-vinda, Deus abençoe, uma situação muito peculiar em que havia risco de morte, vivida por Daniel, por Sadraque, por Mesaque e por Abednego. Quando, isso você vai encontrar no livro de Daniel, capítulo 2. Já deu tempo de você compartilhar para a gente poder entrar na ministração da palavra propriamente dita. Se não fez isso ainda, bora lá que dá tempo de mais alguém chegar junto. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. É sexta-feira. É noite de se deleitar na palavra. É noite de se entregar nos braços do Senhor. É noite de viver um tempo feliz, um happy hour. Todo mundo gosta de falar inglês? Então bora lá, happy hour. Uma hora boa, uma hora feliz, alegre. Sexta-feira. Bora lá. Desfrutar desse momento de comunhão com Deus na palavra, para que Ele abra o meu coração e eu possa entender o tempo. Será que você tem entendido o tempo de Deus? Será que já está no tempo para alguma coisa que você tem pedido acontecer ou ainda não está na hora? Leila, seja bem-vinda, Deus abençoe. Depois que Davi, só para você ter uma ideia, depois que Davi foi ungido rei por Samuel na casa de Jessé, Nathalie Santos, Deus abençoe, seja bem-vinda. Leila, Deus é contigo. Só fugindo de Saul, Davi ficou 12 anos. Porque ainda não era o tempo dele ser coroado, mas ele estava ungido. E agora? Estava ungido, mas não estava coroado, porque o tempo da coroação não tinha chegado, mas a unção já tinha sido derramada. E agora? Tem gente que já foi ungida, por isso que eu falo, faz 23 anos que eu fui ungido, vai fazer 23 anos agora em julho. Mas tem coisa que ainda não chegou o tempo da coroação. E agora? Eu preciso ter essa clareza. Já está no tempo? Eu olho para a promessa e preciso entender se já está no tempo. Então que Deus abra o teu coração nessa noite para você entender se já está no tempo. E se não está, saiba ajustar a tua caminhada com o tempo dele. Saiba fazer o ajuste, a sintonia da tua caminhada com o tempo dele. Eu já estou aqui
aguardando algumas coisas acontecerem só há 23 anos. Se for contar então, tempo de ministério, de caminhada, daí quase 30. Pimentel, Deus abençoe. É coisa assim tão pequenininha não, para seres humanos que vivem aí 70 anos em média. É um tempo considerável, vocês concordam? Mas entendamos que é preciso compreender o tempo e saber se já está no tempo. Não adianta você esperar que seja na sua hora. Lucimar Rosa, seja bem-vinda, Deus abençoe. Não adianta você determinar um tempo, porque não é você que determina, é o Senhor. Vem comigo entender algo muito especial. No capítulo 2 do livro de Daniel, a Bíblia conta que Deus dá a Nabucodonosor um sonho. Sonho este que deixa Nabucodonosor, o rei, perturbado. E aí ninguém consegue interpretar o sonho. Ninguém consegue interpretar aquele sonho. Olha aqui um testemunho lindo. Lúcia Vera, pedi que o pastor colocasse no caderno de oração a cura da minha neta e do meu filho. Eles foram curados para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém! Deus é fiel. Seja bem-vinda, Fabiana Rocha. Deus é contigo. Entendamos o seguinte, Deus é fiel. A resposta de oração é algo que edifica a nossa fé. Por isso é tão importante o testemunho. Então, no capítulo 2 do livro de Daniel, que nós estamos tratando aqui, o rei fica bravo. Não tinha um sábio, um mago que pudesse interpretar o sonho dele. Ele estava ficando inquieto, ele estava incomodado. Então ele fica tão bravo que ninguém interpreta, que ele baixa um decreto para matar todo esse bando de mago, de adivinho e de sábio que não sabe nada. Para que serve um sábio que não sabe? Eu tenho um sonho, você não interpreta, então você é um sábio que não sabe. Eu não quero você, manda matar todo mundo. Alane Silva, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então o rei baixa o decreto e dá a ordem, e Arioque, o general, ele então vai falar com Daniel para cumprir a sentença. E aí Daniel, mas por que esse decreto do rei tão grave? E Arioque posiciona para Daniel o ocorrido. Então, no versículo 16, e aqui entra um ponto-chave. Atente para esta palavra, Daniel 2,16. Foi Daniel ter com o rei. Marisa Oliveira, seja bem-vinda. Arline Dias, Deus abençoe, bem-vinda. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Ui! Havia uma sentença de morte e nem por isso Daniel se apressou. O rei mandou matar, mas Daniel não se apressou. Ele foi até o rei e falou, determine um tempo e eu vou trazer a interpretação desse sonho. Eu quero dizer para você nessa noite, peça a Deus que determine um tempo para que se cumpra. Coloque-se diante do Senhor para que o rei determine o tempo e a palavra se cumpra. Coloque-se diante do Senhor sem pressa. Daniel não teve pressa. E a gente está na geração da pressa. A gente vive a geração da pressa. Não é mesmo? É tudo na velocidade da conectividade, em ultra velocidade, não é mais alta velocidade, é ultra velocidade, da banda larga, não sei mais quanto G, era 4G, já era fantástico, depois veio 4.5, agora tem o 5G, eu não sei onde nós vamos chegar, é tanto G. Nós vivemos a geração da pressa, mas é interessante que com Deus
a minha pressa não funciona. Você sabia disso? A gente vive hoje, por causa da internet tão rápida, a gente vive a geração da pressa. Mas o interessante é que Deus não se movimenta em função da minha pressa. Já reparou nisso? Eliette, seja bem-vinda, Deus abençoe. Deus não se movimenta em função da minha pressa. E a nossa geração é tudo no instantâneo. É macarrão instantâneo, é pipoca instantânea, fast food, relacionamento instantâneo, milagre instantâneo. Às vezes acontece, mas não é sempre. Ministério instantâneo. Ei, promessa, chamado, instantâneos. Existem milagres que são instantâneos, verdade. Mas isso não é regra. Então a pergunta que eu preciso responder aqui, não quer calar, é se já está no tempo. Se já está no tempo. Porque até quando você planta, tem o tempo para colher. Você não planta hoje, vai deitar e dormir, de manhã você quer comer o que você plantou. Paula Bispo, bem-vinda, Deus abençoe. E aí, já está no tempo? Já está no tempo? Tem gente que começa no ministério hoje, olha para o outro que já está uma caminhada grande e quer ter aquele ministério. Ei, mas está no tempo dele, no seu ainda não. Você fica cobiçando porque está no tempo dele, mas o seu ainda não. Tudo no reino de Deus é construído. Você quer morar no palácio? Construa primeiro o palácio. Você quer desfrutar de uma carreira, de uma boa colocação profissional? Estude, construa seu salário, construa o seu emprego, construa a sua carreira, construa o seu empreendimento. Porque há um tempo. Ah, mas ele é um camarada extremamente bem sucedido. Ele construiu isso e levou tempo. Já está no tempo. Daniel disse ao rei, determine o tempo. Ah, mas eu já mandei matar. Determine o tempo. Daniel não teve pressa. E a gente vive uma geração que está com pressa. Eu tenho um adolescente aqui em casa, eu que o diga. Ele tem pressa para tudo. Ele tem pressa para tudo. Porque é uma característica muito própria. Sil Rimes, bem-vinda, Deus abençoe. É uma característica muito própria dessa geração. Não podemos ter pressa. Devemos sim ter urgência. O reino de Deus, ele deve ter urgência, porque enquanto eu durmo, almas estão perecendo. Mas não é pressa. Deus me deu um ministério, me ungiu, prometeu um monte de coisa. Daniel Yamaoka, seja bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Deus abençoe. Só que não é no meu tempo. É no tempo dele. Não é do meu jeito. É do jeito dele. Não é na minha hora. É na hora dele. Ah, mas tem promessa que eu ia para baixo, para cima, viajar e fazer e acontecer e falar no país e fora do país e ensinar mas já está no tempo. Para de olhar para aquilo que está prometido para a tua vida e querer assim, ó, instantaneamente. Entenda uma coisa. A gente não está fazendo miojo. A gente não está aqui preparando macarrão instantâneo ou pipoca de micro-ondas. Nós estamos construindo algo dentro da vontade de Deus. Érica Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. E não é no estalar dos dedos. Não tenha pressa, tenha urgência. Tenha urgência e não pressa. É necessário ter urgência, porque se eu ficar parado sem fazer absolutamente nada, muita coisa se perde. Mas eu não posso ter pressa. Daniel, mesmo com a espada no pescoço, ele não teve pressa. Ângela Maria Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Ele entendeu que tinha o tempo certo. Ele disse para o rei, ô rei, designa o tempo.
Determina qual será o tempo, e eu trarei a revelação. E Daniel foi para casa, conversou com os amigos dele, Edneide Silva, Xanda Souza, bem-vindas, Deus abençoe. E eles se puseram em oração. Eles se puseram em oração para que Deus trouxesse a revelação. Mas tem gente falando, tem que ser agora, tem que ser agora. Não, Daniel falou, determina o tempo, e foi para casa. Davi, desceu óleo sobre a cabeça dele. Romerito Padilha, seja bem-vindo, Deus abençoe. E vocês acham que ele foi para a sala do trono sentar e pedir coroa na cabeça? Foi nada, ele foi para o campo continuar pastoreando ovelha. Valdeir, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então perceba que naquele contexto, naquele cenário, Davi não se apressou. Daniel não se apressou. Ele foi para casa. Ele foi buscar a Deus. Ele foi para casa. Ele foi ouvir o Senhor. Tem gente que quer dar resposta imediata. Tem gente que quer a resposta imediata. E não é assim. Se eu contar para vocês que eu estou envelhecendo, eu tenho mais perguntas do que respostas hoje. Muito mais. Quando eu era menino, eu achava que sabia muito e que ia ter todas as respostas em pouco tempo. E as perguntas se multiplicaram. E as respostas são raras. Glorian Paula, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então está na hora de eu entender. Diante de Deus, você já está no tempo. Será que já está no tempo? Não se apresse. Não se apresse. Porque o apressado, ele não vive a promessa. Porque a promessa tem um tempo certo. E eu quero exatamente te dizer, diante do Senhor, já está no tempo? Tem muita gente orando por casamento, para os filhos, orando por isso ou por aquilo, família, parentela. Mas já está no tempo? Mônica Paz, bem-vinda. Deus abençoe. Já está no tempo? Peça então ao rei que determina o tempo. É o Senhor. Porque no tempo dele, você vai viver o que Deus te prometeu. Laura Cedras, bem-vinda. Deus te abençoe. Já está no tempo? Rayane Rafaela, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Já está no tempo? Já está no tempo? Ah, mas eu estou aqui há tanto tempo, mas espera aí, já está no tempo? Kleber, seja bem-vindo, Deus abençoe. Quando nós completamos, isso aqui é uma experiência que eu já compartilhei, mas possivelmente nem todos vocês ouviram. Quando nós completamos 2 anos de live, isso foi finalzinho de março, portanto já quase 2 meses. Jaide Jesus, bem-vinda, Deus abençoe. Eu pedi a Deus que designasse o tempo e me dissesse se já era o tempo de parar com as lives. E não é que ele usou uma pessoa que não me conhece para me mandar um áudio dizendo exatamente assim: não é o tempo de parar. Eu falei, papagaio, não é o tempo de parar. E nessa brincadeira já se passaram quase mais 2 meses. Porque não é o tempo de parar com as lives, pelo menos por enquanto. Quando será esse tempo? Não sei. Quem designa o tempo é Ele. É Ele que designa o tempo, não é você. Também não sou eu. Eu não sei o tempo.
Sônia Santos, bem-vinda, Deus abençoe. EP Oliveira, Deus abençoe. É ele que determina o tempo. Em relação ao Alexander, o que posso assegurar é: não é o tempo de parar com as lives. Ah, mas quanto tempo? Não sei. De fato, não sei. Mas já pensou se eu me animo e paro por minha conta? E Deus dizendo: não é o tempo. Não é o tempo. Já parou para pensar se o que você está fazendo está no tempo certo? Você já parou para pensar, já perguntou para Deus se o que você está fazendo ou pretende fazer está no tempo dele, não é no seu? O seu não é o mais importante, o dele é o mais importante. Ele é rei. Rei dos reis, para falar a verdade. Então é no tempo dele. Ah, mas você vai ficar aí de live em live até quando? Não sei. Ah, mas você vai ficar aí só fazendo live? Por enquanto. Abri a agenda presencial, porque agora já estamos... Isaac Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado por me seguir. Deus abençoe. Já estamos num estágio da pandemia que permite viagens, que permite cultos presenciais, etc. É verdade. Quando é no nosso tempo, dá tudo errado. E aí tem gente que fica triste porque não está dando certo, mas porque você está fazendo, não é isso, Sônia? No seu tempo. Você está fazendo no seu tempo, e não é no seu tempo, é no tempo dele que tem que ser feito. Senão vai dar tudo errado. E aí eu abri a agenda, já que liberou, os convites não chegaram. Deus sabe. É com ele, não é comigo. É questão é com ele, não é comigo. Então é necessário. Esther, seja bem-vinda, Deus abençoe. É necessário entender o tempo. A agenda está aberta, mas é com ele, não é comigo. É no tempo dele, não é no meu. Sem forçar a barra. Não force a barra. Porque quando é o nosso tempo, dá tudo errado, não é isso, Sônia? Dá tudo errado. E eu já aprendi também, tentando antecipar as coisas, que depois a dor de cabeça é grande. A encrenca é grande. E o estrago é enorme. Andréa Pereira, Sandra de Souza Lima, sejam bem-vindas, Deus abençoe. Não está na hora, então não faça. Mas quem que diz qual é a hora? É ele. Então o que eu preciso saber? Eu preciso saber se está no tempo. E os jovens têm uma dificuldade um pouco maior porque eles têm pressa. E com Deus não funciona na base da pressa. É interessante. Uma prova clara de que Deus não se apressa é Jesus esperando ainda 2 dias para ir até onde Lázaro estava. Aí alguém vai dizer assim: Jesus estava fora do tempo. Estava não. Janete Moreira, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ele é que sabe o tempo. Aí Marta fala assim: ah, se você tivesse aqui, Jesus, o meu irmão não teria morrido. Ei, quem disse? Era o tempo de Lázaro dar uma morrida. Era o tempo de Lázaro dar uma morrida. Para quê? Para que o nome do Senhor, Sueli Lima, seja bem-vinda, Deus abençoe, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Era o tempo dele dar uma morrida. E depois dar uma ressuscitada. Quando você faz no seu tempo, dá uma dor de cabeça terrível. Sheila Gomes, bem-vinda. Deus abençoe. Tanto que já me questionaram. É tão interessante isso. Mas você vai ficar só fazendo live? Ué, vou. Por quê? Porque ele mandou. Até quando? Não sei, pergunta para ele. Se você descobrir, você me conta. Jaciane Lira, bem-vinda. Deus abençoe. Já chegaram ao ponto de me dizer assim: Alexander, que desperdício. Falei: desperdício? É. Por que você não começa uma obra? Falei: a obra não é minha.
minha. Ele não mandou começar, vou começar do meu jeito, na minha hora, da minha vontade. A obra não é minha, é dele. Eu não vou fazer se ele não mandou. Ah, mas você fala, etc e tal. E ele não mandou. E agora? Ele não mandou. Josefa Salvina, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu só posso fazer o que ele mandou. Aí você fala, o que ele mandou? Vai para pregação na live. Pregue cura através da palavra. E cá estou. Há 770 dias. Todos os dias. E eu quero orar com você para a gente finalizar. Para que Deus revele para nós se já está no tempo. Porque eu sei que quando nós não entendemos o tempo, ficamos ansiosos. Ansiedade é característica de quem está fora do tempo. Ansiedade é característica de quem está fora do tempo. Ansiedade é bem próprio de quem não entendeu o time do Senhor. Glória a Deus, pastora Suane. Deus é fiel. Toda obra tem valor. Toda e qualquer situação que acontece está dentro da cronologia humana. Mas, no reino de Deus, toda e qualquer situação que acontece está dentro da kairologia dos céus. Porque o tempo do homem é cronos, o tempo de Deus é kairos. São palavras diferentes do grego, e a Bíblia usa essas duas variáveis para a palavra tempo. Então, quando eu entendo se está no tempo, eu preciso enxergar o kairos e não o cronos. Porque se eu tiver descalibrado no tempo, se o meu relógio espiritual tiver adiantado ou atrasado, eu terei dor de cabeça e viverei ansioso. E a Bíblia diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Aliás, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero orar com você para a gente concluir, para não ficar muito tarde, senão vocês vão ficar bravos comigo. Ah, esse cara fala muito, está aqui todo dia enchendo a paciência. E aí, já vão logo pedir para eu passar no RH e acertar as contas. É melhor evitar e a gente continuar aqui mais um tempo. Que tempo? O tempo que o Senhor determinar. Vamos orar, vamos apresentar os pedidos de oração, vamos apresentar a vida de cada um em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Somos mais de 30 pessoas ao vivo neste momento. Zildete, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Eu agradeço ao Senhor por todas essas pessoas, cada família, cada lar, cada parentela, cada ministério aqui representado. Aproveito e também te agradeço por todas estas pessoas e famílias e ministérios registrados nos cadernos de oração. Eu agradeço e entrego nas tuas mãos, para que se cumpra a tua palavra. Abençoa, Senhor, as filhas da pastora Suane, abençoa a Selma e a sua família, e os demais pedidos de oração que foram apresentados aqui nos comentários da transmissão. Entra, Senhor Jesus, com providência no seu tempo. Tira de nós toda a ansiedade, toda a pressa, e ajuda-nos a olhar com os teus olhos, entendendo que é no tempo do Senhor que o milagre acontece. Nice Silva, seja bem-vinda, Deus abençoe. É no tempo do Senhor que o milagre se completa. É no tempo do Senhor que a bênção é derramada. Não é no meu tempo. Em nome de Jesus, completa a tua obra em cada vida, cada lar, família e ministério. Pastores, lideranças, pastor Paulo Maurício e demais. Que o Senhor complete a obra, em nome de Jesus. Ajuda-nos a saber
o teu tempo e não o nosso. Nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nara Muniz, bem-vinda. Deus abençoe. E a todos vocês, fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor. Um forte abraço. Um bom final de semana, uma noite de descanso e paz. Um sábado abençoado a todos. E se Deus quiser, se for no tempo dele, estaremos de volta logo mais à noite, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem-vindas, Leoneide Almeida, Petrine Clericuzzi, Deus abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor. Até amanhã. Tchau, tchau.